Ainda nos candles, a gente não usa padrão de candle especificamente na nossa análise. Então, aqueles 200 e tantos nomes lá de padrão de candle, a gente simplesmente não considera. Para nós, é mais importante considerar, como eu falei anteriormente, a dinâmica e a formação de preços. Por quê, Felipe? Porque para a gente, vocês vão ver que a gente tem um critério de análise que vai além do nome especificamente. E é o que a gente chama de blended. Tá? Blended candle. Blended, pessoal, é a junção, é a união, a mistura de duas ou três ou mais coisas para formar uma coisa só. Como vocês têm o whisky lá, blended, por exemplo, que ele mistura vários compostos lá para formar um whisky específico, de um sabor específico. Enfim, quando a gente tem os blendeds, a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho essa formação aqui, se eu fosse olhar para ela no gráfico especificamente, eu não veria muita coisa. Talvez eu não entendesse esses três candles nessa formação. Mas quando eu vou trabalhar essa formação no formato de um blended, aí eu tenho o que a gente chama de, gatilho. E é tudo isso que eu quero ver. O que eu estou procurando é um candle gatilho. O candle gatilho é o candle que me dá justamente a percepção da inversão de fluxo no mercado, a percepção da intenção do sentimento no mercado. Então, por exemplo, quando eu estou vendo esses três candles aqui, se eu for formar um candle a partir desses três, o que eu vou usar? Preço de abertura, preço de fechamento, preço de máxima e preço de mínima, como a gente viu na formação do candle. Então, qual que é? Os candles pretos são referentes ao candle vermelho, ao candle de baixa, e os candles brancos são referentes ao candle verde, que é o candle de alta. Eu coloquei assim de propósito para que vocês se acostumem às diferentes colorações dos candles que vocês vão encontrar nos estudos por aí. Inclusive, esse é o modelo que a gente usa, tá? Partindo do pressuposto que esse é um candle de mínimo, um candle de baixa, ou seja, a abertura está aqui. Então, eu vou projetar a abertura aqui. O fechamento desses três candles está onde? Está nesse candle de alta aqui, o fechamento está aqui. Então, projeto o candle aqui, tem a máxima aqui e tem a mínima aqui. Quando eu junto tudo isso, olha a formação que ele me dá. Que eles chamam de martelo, né? Lá nos estudos gráficos. Não me interessa o nome, porque me interessa entender que o preço teve essa dinâmica de preços, sofreu uma potencial absorção aqui, a gente vai falar mais disso adiante também, e acabou retomando os preços para o movimento, criando um sentimento de inversão, um sentimento de giro de mercado que a gente chama. Aqui a mesma coisa, ó. Tá vendo? Essa figura é diferente dessa. Ó, o posicionamento dos candles, né? Você tem um dojizinho aqui no final que você não tem aqui, mas quando eu vou pegar abertura, fechamento, máxima e mínima, eu tenho a projeção da mesma figura. Elas são exatamente iguais. Um gatilho também. Quando a gente vai para a formação aqui na frente, a mesma coisa. Dá uma olhada. Aqui eu estou olhando 3 candles para formar o blended. Aqui eu estou olhando só 2. Preço de abertura, preço de fechamento. Máxima, mínima. Olha a formação. Aqui o inverso. Esse candle de alta e esse é o de baixa. Então, preço de abertura, preço de fechamento. Olha o que projeta o corpo. Mínima e máxima. Olha o que acontece. A formação de um gatilho, que nesse caso aqui eles chamam de estrela cadente, né? Lá nos estudos gráficos. E aí, para completar isso aí, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de várias formações. Eu não vou ficar pontuando muito, porque aqui vocês podem pausar a tela aqui e vocês mesmos fazerem esse exercício. Inclusive, eu recomendo que vocês façam esse exercício aqui, ó. Construam os candles a partir desses vários nomes que tem. Então, por exemplo, a gente tem os martelos aqui, que são os clássicos, os gatilhos, mas esse engolfo de alta, se você pegar a máxima, mínima, abertura e fechamento, você vai ver que ele forma a mesma condição aqui, ó, mesmo que do gatilho aqui. Se você for pegar essa pinça de fundo, a mesma coisa. Ele vai formar aqui, ó, a abertura, o fechamento, ele vai formar isso aqui, ó. Então vocês podem desenhar aí, beleza? Aqui todos vão ser a mesma coisa. Então eu quero que vocês peguem isso aí agora, deem uma pausa na tela e comecem a desenhar isso aí, que vocês vão achar sempre a figura de um gatilho, tá? O que isso diz pra gente, pessoal? Que na verdade não me interessa o tanto de nome de candles possíveis, me interessa na verdade a formação, a dinâmica de preço, para achar alguma coisa que me dê no mercado a percepção de intenção
quando os players estão entrando no mercado, defendendo o mercado, avançando com o mercado e tudo mais. É essa a dinâmica que a gente quer entender e os blended candles favorecem muito a gente, porque às vezes eu estou lá num gráfico, por exemplo, eu estou lá num gráfico de 1 minuto e estou vendo isso aqui. Então cada barrinha dessa é 1 minuto, cada candle é 1 minuto. Quando eu vou para o gráfico de 3 minutos, é que eu enxergo isso. Isso também dá para a gente uma percepção fractal do mercado. Porque no de 3 minutos, talvez eu não conseguisse entender essa dinâmica de preços. Para eu validar isso, quando eu não estou entendendo muito bem, o que eu faço? Passo para um gráfico às vezes maior, um fractal maior, e eu consigo entender a dinâmica de preços. Mas com o tempo você vai se acostumando a perceber a formação desses blendeds, e às vezes você vai ver blendeds formados com 1, 2, 3, 5 candles, e para você já não interessa mais a formação daqueles candles, interessa a dinâmica de preço. Eu vou mostrar para vocês agora, no gráfico, várias dessas formações propositalmente, tá, pessoal? Então aqui em cima, ó, tem 2 candlezinhos gatilhos pequenos, tem, mas se a gente for pegar essa formação inteira de blended aqui, ó, dessas 4 referências, onde é que está a abertura do primeiro? Aqui embaixo. Então vou botar a abertura aqui. Onde é que está o fechamento do último? Desse vermelho, aqui embaixo. Então ele está um pouquinho para baixo aqui, ó. Tá? Ó, então formou o corpo. A mínima não tem pavio, então a mínima é a mínima normal, tá? A mínima desse aqui, tá? A mínima dessas quatro variáveis. A máxima está aqui em cima, então tudo isso aqui para cima é pavio. Olha lá como é que ficou a formação. Então quando eu pego esse blended aqui e coloco nesse contexto, aí eu começo a entender o mercado muito mais dinâmico, de maneira muito mais eficiente, tá? E aqui para frente, vários você vai conseguir pegar. Por exemplo, esses 2 aqui, ó. Se a gente for projetar ele aqui, desses 2, onde ele começa? A abertura do primeiro é aqui em cima. Tá? Qual o fechamento? Tá aqui, ó. No segundo lá, tá? Ele tem um paviozinho, talvez não dê para vocês verem, mas ele tem um paviozinho pequenininho aqui em cima. E o resto, até a mínima, é pavio. Então olha a formação que esses 2 candles, que talvez olhando para esse modelo gráfico, esse tempo gráfico você não tenha visto, mas ele formou, nesse contexto específico, um candle gatilho que a gente chama de martelo. Se a gente for lá para frente, você vai ver vários outros. Então, por exemplo, nessa formação que a gente vai estudar um pouco mais adiante, que a gente chama formação de teste de confirmação. Nesse teste de confirmação é possível ver o gatilho final aqui, ó, que a gente fala que tem que ter um gatilho final no teste de confirmação. A gente vai ver mais adiante isso. Aqui, a mesma coisa. A abertura está aqui, no primeiro. O fechamento está na última variável, né? Está aqui embaixo um pouquinho, ó. Então formou um corpinho ali, ó. Certo? E o resto aqui para cima até a máxima lá, ó, é pavio. Então olha a formação na dinâmica de preços. Ou seja, isso me dá um sentimento de mercado e a precisão de pontos de entrada. Então os meus gatilhos vão ser, no final da minha análise, o meu ponto de entrada. Grava bem isso aí, porque a gente vai usar demais essa referência de candles gatilhos. Tanto os candles gatilhos clássicos, que eles se formam diretamente, você consegue ver, quanto os blended candles formando os candles gatilhos através do blended candle.